Olá, meus queridos irmãos e amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou Lindiane e estarei com vocês na condução desta lição. Hoje estudaremos a lição de número 11, cujo título é Os Desencontros Familiares. Nosso texto bíblico se encontra em Gênesis, capítulo 37 e 38. Vamos orar? Deus, nós suplicamos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor me ajude na condução desta lição, que aprendamos, Senhor, da palavra do Senhor, a vencer as nossas limitações e sermos bênção para os nossos familiares. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os nossos objetivos são 5 objetivos. O primeiro, saber administrar as necessidades de afeto em nossa família. Segundo, cuidar para que nenhuma raiz de amargura se arraigue e frutifique em nossos corações. Terceiro, cuidado para que pequenos detalhes, que até parecem insignificantes, não venham a provocar tragédias no futuro. Quarto, exercitar a cada dia o pedir perdão e acolher a solicitação do pedido de perdão. Amar sempre. Quinto, valorizar a graça de Deus que nos é oferecida apesar das nossas fragilidades. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis 37, versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando os irmãos de José viram que Jacó gostava mais de José do que todos os outros, odiaram José e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Amor em desequilíbrio na tenda da promessa. Se encontra logo no início, então, dos versos de 1 a 11. Logo no início do capítulo, desse capítulo, vai deixar claro que Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E esse sentimento era claro e notório, a ponto de Jacó mandar fazer para José uma roupa diferenciada, uma túnica longa que a NVI vai traduzir como uma túnica de diversas cores, algo que, para a época, o fato de ser colorida era algo cara e não era para todo mundo. Então, era uma roupa de grife. Contextualizando, seria uma roupa de shopping. E o pai, então, Jacó, faz essa roupa diferenciada para o seu filho preferido, que era José. A predileção de Jacó para com José. Por quê? Primeiro, era o filho da velhice de Jacó. Em Gênesis 37, versículo 3, vai falar sobre isso. Era o primeiro filho de Jacó com sua amada Raquel. Ele havia se casado com Lia e com Raquel, 2 irmãs, mas ele amava a Raquel, então era a esposa amada. Em Gênesis 29, nos versos 30 e no capítulo 35, 24, vai dizer desse amor que Jacó nutria por Raquel. Jacó fez de José o seu favorito. Ele tinha lá os seus 12 filhos
Mas José, ele fazia questão de demonstrar esse amor e era perceptível. Os irmãos percebiam isso. Está escrito no versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis. Como era de esperar, naquele ambiente de favoritismo, os seus irmãos odiavam José, não podendo lhe falar pacificamente. O que acontece? No versículo 3 e 4 vai dizer: ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. É necessário que saibamos administrar as necessidades de afeto em nossa família e assim estaremos contribuindo para a construção de personalidades sadias, com elevada autoestima e boa saúde mental. Raízes de amargura nos campos da promessa. As intrigas de José. Podemos observar o seguinte, que a família de Jacó, uma família que conhece a Deus, bem de vida, uma família que tem tudo para dar certo, mas detalhes que até parecem pequenos farão toda a diferença. Por exemplo, José contava para o pai dele, o pai Jacó, a má fama dos irmãos. Está lá em versículo 2. As filhas, os filhos das duas concubinas. José, então, ia para lá para o pai Jacó falar do que eles estavam fazendo de errado. O favoritismo de Jacó para com José. Gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Isso ia alimentando mágoa, ressentimento, ciúmes, no seio da família de Jacó. Ele manda fazer uma túnica longa para José, que é essa túnica cara, diferenciada, colorida, querendo demonstrar com isso o seu afeto, a sua preferência para aquele filho. A falta de bom senso, maturidade, até poderíamos dizer orgulho de José, quando ele então tem os seus sonhos, 2 sonhos, e ele diz para os irmãos que ele havia tido um sonho, que eles estavam no campo e que, ao amarrar os feixes, o feixe que ele fazia se levantou, ficou em pé, e os feixes dos irmãos se ajuntaram ao redor do feixe dele e se curvaram os feixes diante dele. E o outro sonho, então, que ele tem, ele conta para os irmãos e conta também para o pai, que ele havia tido um sonho e que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E com isso os irmãos já entendiam que a interpretação estava querendo dizer que eles iriam ser governados por José, iriam se submeter ao senhorio de José. E com isso eles ficavam bravos, chateados
irados, amargurados, enciumados com o seu irmão José. As vivências de Jacó junto a seus pais, onde o favoritismo, os aborrecimentos e inimizades familiares só não trouxeram maiores dissabores pela graça e misericórdia do Onipotente, não serviram de lição para Jacó. Jacó, filho de Isaque, Jacó era o preferido da mãe, Esaú era o preferido do pai, ele vinha dessa família, que também tinha lá suas preferências, cada um, o pai amava um, a mãe amava o outro. Então, Jacó era o filho preferido de sua mãe Rebeca. Seu irmão Esaú era o preferido de seu pai Isaque. Jacó defraudou a herança de seu irmão Esaú. Jacó se casa, tem filhos, termina por fazer como seus pais, demonstrando favoritismo por um filho. Então, nem sempre uma experiência negativa ajuda a pessoa a prestar atenção e não repetir os mesmos erros. O fogo da discórdia ia se espalhando entre os irmãos. Esse versículo, na mensagem de domingo, o pastor falou sobre ele. Precisamos deixar nossas mágoas. Hebreus 12, 15 vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, fique abaixo da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O fogo da discórdia ia se espalhando entre os irmãos de José. Inicialmente, no versículo 2, vai dizer que os quatro, 2 filhos de Bila, 2 filhos de Zilpa, as concubinas. José ia para Jacó falar do que eles estavam fazendo de errado. Depois, quando ele conta os sonhos, os irmãos já começam a ficar enciumados e chateados com José. E depois, no versículo 10, vai dizer que quando ele conta o segundo sonho, toda a família, quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Muito embora, vai dizer que, no versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Mas o pai chegou a perguntar: você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? Você vai nos governar? Viremos a nos curvar até o chão diante de você? O fogo da discórdia ia se espalhando entre os irmãos, a raiz de amargura ia contaminando toda a família. Ressentimento e ruptura. Primeiro, o que nós podemos observar? Jacó e José estavam no vale de Hebrom. Os irmãos de José haviam ido cuidar do rebanho em Siquém. Essa distância de onde Jacó e José, de Hebrom até Siquém, seriam mais ou menos de 70 e pouco a 80 quilômetros. Então Jacó diz para José: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. José então se dirige até de Hebrom para Siquém para cumprir a ordem que o pai Jacó havia dado a ele. E José então se perdeu nesse percurso próximo de Siquém. E um homem que passava por ali
viu Jacó, viu José e informou para ele que ele havia escutado que os irmãos de José iriam para Dotã, ou seja, 20 quilômetros à frente ainda. E José, então, continua o seu percurso para encontrar com seus irmãos. A estratégia de venda de José. José não estava sabendo de nada, ele ia amando do pai, para trazer notícia dos irmãos que estavam cuidando do rebanho. O irmão mais velho de José, Rubem, que eles avistam José e já começa a dizer, lá vem um sonhador, nós vamos matá-lo. O irmão mais velho, Rubem, aconselha os irmãos que não matem José, mas que joguem José no poço, porque a intenção de Rubem era depois retirá-lo, retirar José e levar de volta para o pai. Judá faz uma outra proposta. Eles então dizem, ó, não, não vamos matar, vamos vender, vamos ganhar um dinheiro. E com isso, os irmãos se reúnem, pega José e joga José dentro de um poço que não tinha água. E nesse momento, então, ele sofre, né, a agressão, violência, insulto, no versículo 19 do capítulo aí que nós estamos vendo, de 37, vai dizer o quê? Que quando eles avistam, eles chamam ele de sonhador e já planejam, nós vamos matá-lo. E vamos jogar em um desses poços que tem aqui. E vamos dizer que um animal selvagem o devorou. No versículo 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, a túnica, a roupa da discórdia, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. E um detalhe que eu acho super interessante para mostrar assim a frieza dos irmãos de José nessa maquinação, nesse planejamento, né? Há todo um planejamento. Arrancam a túnica, agarram José e jogam no poço, vazio e sem água, né? Eles são frios e calculistas, sem afeto e nem afeição. Eles, no versículo 25, vai dizer que eles se sentaram, versículo 25, ao se sentarem para comer, demonstração de frieza, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. E aí, então, eles já imaginaram, vamos vender José para essa caravana. Nesse momento, quando eu disse o fato deles sentarem e terem até a condição psíquica e emocional de se alimentar. Isso me faz lembrar, né, de reportagens no dia a dia que a gente vê, né, assim, de pais que matam filhos, esposo que mata esposa e vice-versa. Dias agora, recente, eu vendo uma reportagem, aquele filho derramava lágrimas, dizia que o pai era o melhor pai do mundo, o pai estava sumido e havia sido ele quem havia matado. Então, assim, dissimulados, frios, sem sentimentos, sem afeição. Assim é o quadro que a gente está vendo dos irmãos de José, a frieza, né? Essa armação diabólica
essa insensibilidade. E então eles vendem José para esta caravana. E eu acho muito interessante o versículo de Gênesis 42, verso 21, que quando eles já estavam no Egito, que eles já haviam conversado com José, há um determinado momento que os irmãos de José vão dizer que no dia em que eles venderam José, ele estava angustiado, que implorava por sua vida, mas eles não deram ouvido. Então, ao ver essa imagem, essa figura, eu imagino a frieza, a ponto deles desejarem vender a ganância, a falta de perdão, o ressentimento, a inveja, o ciúme, e eles verem um adolescente de 17 anos pedindo, implorando para que não fizesse aquilo, não vendesse, e eles continuaram, receberam dinheiro e tomaram a providência de mergulhar aquela capa de José, que era o objeto da discórdia, em sangue de um animal, para ser levado para o pai, para dizer que José havia sido devorado por um animal selvagem, e a capa estava ali como prova. A notícia é enganosa. Quando eles chegam para o pai, Jacó, com aquela roupa, aquela veste de José suja de sangue, eles mandam como um recado inicialmente. Diga para ele, para seu pai, no verso 31. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, no verso 32, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Não era do irmão deles, era do filho, ele não é nada nosso. Acrescentando hipocrisia ao engano. Os irmãos tentavam confortar seu pai, mas sem êxito. Qualquer semelhança com inúmeras reportagens que assistimos não é uma mera coincidência, né? Jacó engana Esaú, seu irmão, no capítulo 38, que é o próximo capítulo que nós iremos estudar, vai dizer que ele enganou sua nora Tamar, prometendo a ela seu filho mais novo, mas não cumpriu sua promessa. O enganador sendo enganado. Os irmãos dando a ele uma notícia enganosa, e Jacó também sempre realizando trapaças, enganos. Então, a gente vê aqui que o enganador sendo enganado. A promessa toma um novo rumo. É o capítulo 38 que nós iremos estudar agora. É interessante esse capítulo porque nós estamos falando a respeito de José. De repente, há uma quebra, há uma interrupção na história de José, e só no capítulo 39 é que vai retomar essa história de José. Mas não é por acaso. O capítulo 38 vai iniciar dizendo que Judá deixou seus irmãos. Ele diz, por essa época, a época em que José foi vendido para o Egito, ele foi para o Egito. Enquanto isso, Judá deixa os irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. José foi separado dos irmãos pela força, mas Judá separou-se voluntariamente para tentar a sorte entre os cananeus. Os acontecimentos repulsivos desse capítulo 38
ressaltam o perigo de que Israel, como povo separado de Deus, teria diante de si, caso permanecesse entre os cananeus. As consequências e os resultados são assustadores do ponto de vista ético e religioso e mostra por que Deus foi tão severo nessa relação perigosa, pois eles desobedeceram à ordem de Deus e se envolveram com essa nação de pagãos que agem de maneira terrível. Mas esse capítulo tem um propósito especial, pois ele revela algo da história de Judá, filho de Jacó, cuja família formaria a base sobre a qual se desenvolveria a linhagem de onde procederiam o rei Davi, em Ruth, capítulo 4, versículo 12, e nos versos 18 e 22, e posteriormente Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 1. Então, por essa época, enquanto José estava sendo levado para o Egito, Judá voluntariamente deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu. Olha a desobediência em relação à palavra de Deus. Não se misturar com os cananeus, não se associar com eles. Abraão é tanto que, ao procurar esposa para seu filho Isaque, ele não busca entre as filhas dos cananeus. Isaque orientou seu filho Jacó para não se casar com mulheres cananeias, as estrangeiras. Deuteronômio 3, 7, dos versos 3 e 4, vai advertir: se casassem, iriam terminar servindo aos deuses desses povos, se desviando de servir e adorar a Deus. Então Deus proibia terminantemente que o povo dele se misturasse com o povo cananeu. E Judá voluntariamente deixa os irmãos, vai para essa terra, encontra a filha de um cananeu chamado Sua, se casa com ela, ele a possui, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quizebe, ela teria ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Então, Judá se envolve com os cananeus, amigo cananeu, esposa cananeia, e procura esposa para o seu filho mais velho, uma esposa cananeia. Então, quem era essa mulher que ele escolheu para o seu filho mais velho? Chamava-se Tamar. E o seu filho mais velho era a Bíblia vai dizer aí nesse mesmo capítulo que a gente está lendo que a conduta dele era perversa e Deus o matou. O que aconteceu? Tamar ficou viúva e não teve filho de do filho mais velho de Jacó. E aí então ele ordena que Onã, que era o segundo filho, se casasse então com Tamar, para que deixasse a descendência do seu irmão. O filho que nascesse de Tamar com Onã seria descendente do irmão mais velho. Só que Onã, ao ficar com Tamar, ele deixava que o sêmen dele caísse no chão, para que Tamar não se engravidasse. E Deus, então, reprovou também a conduta desse segundo filho de Judá e mata também o segundo filho de Judá, o Onã.
Esse casamento que é tratado de o irmão morrer e o outro casar com a viúva para que deixe descendência é chamado de casamento levirato. É um casamento, e o significado dessa palavra é interessante, porque levirato, levir, é um termo latino e significa cunhado. O esposo morrendo, deixando a esposa sem filho, seu irmão, que nesse caso é o cunhado, deveria se casar com a viúva para dar uma descendência a seu irmão. O costume é ilustrado em Ruth, capítulo 4, versículo 5, embora ali, nesse livro de Ruth, se estenda ao parente mais próximo, vivo mais próximo, que é o chamado de resgatador, que está lá em Ruth 3, versículo 12. Visto que nem Boaz e nem o outro parente, ainda mais próximo, eram cunhados, era um parente mais próximo. E esse aqui, então, é chamado de casamento levirato, era algo natural de o pai procurar a esposa e não havendo descendência, um outro viesse para deixar a descendência. Mas Onã, não sabendo que não seria descendência dele, ele nega a descendência ao irmão e Deus reprova a conduta dele e ele morre. Só que Judá tinha um outro filho, chamava Selá. Só que o que acontece? Judá ficou com medo do filho morrer. Falou, essa viúva negra, meu terceiro filho vai morrer, então ele pediu, olha, vai para a casa dos seus pais, fique lá como viúva, e quando o meu filho Selá se tornar homem, aí então eu vou permitir que ele se case com você, para que você tenha a descendência. E ela então foi para a casa dos pais. Só que essa promessa não foi cumprida. Passou-se o tempo, ela esperou e não aconteceu. E aí agora, quem vai falecer vai ser a esposa de Judá. Versículo 12 vai dizer, tempos depois morreu a mulher de Judá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulão. Quando a nora de Judá, a Tamar, ficou sabendo, o que ela fez? Ela tirou as vestes de luto, se vestiu como uma prostituta, colocou um véu, porque era costume das prostitutas colocarem um véu, e ela então se cobre com esse véu, diferenciando, porque as prostitutas, as que não eram prostitutas cultuais, rituais, as que não eram não se cobriam, porque o intuito dela era a sedução, mas a prostituta cultual, ela se cobria com um véu, porque ela era uma prostituta para um ritual pagão. E quando Judá passa e viu aquela moça e deduziu que era uma prostituta, ele convida aquela prostituta para que ele pudesse deitar com ela, só que era a Tamar disfarçada. Ele então, ela pergunta o que ela ganharia tendo aquele relacionamento com ele, ele promete um cabrito para ela, e ela diz então, mas você vai ficar comigo, vai enviar o cabrito ainda. O que você me dá de segurança, de garantia de que eu vou receber? Ele então deixa o cordão, o cajado e deixa eu ver como eles falam, o selo com ela, que era como se fosse um carimbo, que era tipo a assinatura dele. Então ele deixa com ela. Só que ele não está sabendo que se trata da nora. E essa, como era uma prática comum de se ter relações com as prostitutas cultuais, certa feita,
dias mais à frente, ele pede para que aquele amigo dele vá levar o cabrito para essa prostituta e pegue de volta os seus pertences. E o amigo vai, pergunta sobre a prostituta que ficava à beira do caminho, e ele, não, aqui não tem nenhuma prostituta. Então, as prostitutas, elas tinham o costume de se colocar à beira do caminho, como Tamar fez. Em Jeremias 3, 2 vai dizer isso. Em Ezequiel 16, 23 vai dizer que no começo de cada rua você construiu seus santuários. Então, essas prostitutas cultuais, elas costumavam ficar à beira da estrada, próximo aos templos, aos santuários, e ali elas eram levadas para os rituais. No paganismo cananeu, né, eles pensavam que a fertilidade da terra era garantida pela união entre os deuses, Baal e Astarote, o masculino e o feminino. Tinham certos festivais e nessas celebrações eles praticavam esses rituais orgiásticos, que vem, né, orgiástico de orgia, né, em homenagem às divindades para garantir a fertilidade da terra. É aí que entra a prostituta ritual, o prostituto cultual, que desfruta de posição social mais elevada em Canaã que as prostitutas comuns. Em alguns santuários, templos, né, tinham as prostitutas cultuais que serviam aos homens em homenagem às divindades, invocando a fertilidade da terra. As prostitutas cultuais desfrutavam de posição social mais elevada em Canaã que as prostitutas comuns. E aí há esse desencontro, né? Porque ela não era, ela fez aquilo para vingar mesmo, porque ela se sentiu enganada, né? Tamar se sentiu injustiçada pelo sogro, Judá, pois ela ainda era bem moça e sem filhos. Ela tomou uma medida drástica, disfarçou-se de prostituta e colocou-se à margem do caminho por onde havia de passar Judá. Este a toma, né, Judá fica com ela, e do encontro ela ficou grávida, gerando 2 gêmeos, Pérez e Zerá. O que acontece, então, diante dessa circunstância? Um escândalo, né? 2 mortes, os 2 filhos de Judá morreram. Essa prostituição, esse relacionamento de Judá com a nora, pensando ser uma prostituta, e uma gravidez que não foi uma gravidez desejada. Ele estava errado de ter ficado com a nora. Então, uma gravidez indesejada. Mas o bom de tudo isso, nesse capítulo, é a manifestação da graça de Deus. No versículo 26 do capítulo 38, fica sabendo então que Tamar está grávida e conta para Judá. E aí Judá diz, olha, se ela está grávida, eu já não queria que ela casasse com meu filho, então mais um motivo agora, ela vai ser queimada. E aí ela está com os objetos que pertencem a Judá, ela pede para que leve até ele para ver se ele reconhece. E quando ele vê os objetos, ele sabe que é dele. E aí ele diz, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Judá se arrepende, Deus vai fazer algo extraordinário. Judá vai ser a tribo eleita por Deus para ser o fio condutor da revelação messiânica. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, logo no início, no capítulo 1, os versos 2, 3 e 16, vai dizer, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E aí continua descrevendo a genealogia, até chegar no verso 16, que vai dizer, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
arrependimento e manifestação da graça de Deus. Então, não foi sem nenhum propósito que esse capítulo 38 quebrou ali a história que vinha sendo contada a respeito de José, para mostrar que Judá, a partir dele, a linhagem messiânica surgirá. Aplicações para a vida. Embora fosse José objeto de extremado apreço e presentes especiais, a atitude de se portar como alcoviteiro, vigiando os irmãos e trazendo ao pai notícias de suas peraltices, era sintoma de um sentimento de vazio e carência afetiva. Cobrir os filhos de presentes finos e caros não supre a necessidade de afeto que eles têm. Precisamos atentar para suas reais necessidades. Há de necessidade de ser tocado fisicamente. Outro há de ansiar por uma palavra amiga, por um afago. Que Deus nos faça sábios o suficiente para entender corretamente essas diferentes necessidades no trato com a nossa família. É importante que estejamos atentos às relações familiares. Cuidado que pequenas rusgas sejam resolvidas para que não enraizem e venham a provocar tragédias no futuro, lembrando-nos da advertência do salmista, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Salmo 133, versículo 1. O mesmo princípio vale para a igreja, em cujo caso o apóstolo Paulo nos aconselha, entre outras coisas, a nos revestir de um coração compassivo, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos como o Senhor nos perdoou e revestindo-nos do amor. Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14. Terceira aplicação. Por absurda que nos pareça a história de Judá, qualquer de nós é suscetível a semelhante tragédia. Sempre que deixamos de andar em fé e permitimos que sejam outros os valores que nos guiem, corremos o risco de saltar para bem distante do caminho da graça. Graças a Deus, que em sua misericórdia, Ele sempre vem ao nosso encontro e nos restaura. Vamos orar? Deus, agradecemos ao Senhor e te suplicamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, que a cada manhã se renova em nossas vidas. Suplicamos ao Senhor a capacidade de sabermos conviver para que pequenos atritos não venham a se tornar tragédias futuras em nossas famílias. Dá-nos a capacidade de perdoar e também de aceitar o perdão daquele que nos pede. Nos ajude na nossa convivência para que haja harmonia nos lares, nos nossos lares. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.